lição de número 4 nós estamos. Vocês não ficaram curiosos sobre a interrogação, né? Nem vou falar, vou passar direto, vou começar a aula já. Vocês não querem saber, né? Deixou todo mundo ansioso. Vocês não... Mas não parece que vocês querem saber. O que é isso? Você colocou o mistério, olha em Gênesis. Isso aqui entrava na aula passada. Eu coloquei isso aqui porque tem com a Duna com a aula passada. Não é algo que eu vi novo e decidi passar. É algo que entra na aula passada, mas não deu tempo de nós comentarmos. Passou batido, né? Mas nós vamos retornar. Isso aqui eu aprendi com um livro extraordinário, um livro bem profundo. Só que é difícil usar as coisas daquele livro em classe, né? Porque ele é muito filosófico. Então é a teologia sistemática de Augusto Hopkins Strong. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é muito filosófico, é muito um português muito erudito, escrito de um português muito erudito, e o nível é muito acadêmico. Então eu não me aprofundo nele porque é difícil usar em classe, mas algumas coisas dá para usar, e essa é uma das coisas que eu achei muito interessante que ele colocou. Diz assim, 3:1 de Gênesis: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová tinha feito. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse? O que a serpente disse? É verdade que Deus disse? 2 pontos. Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira pergunta da história da humanidade que nós temos registrado foi feita pela serpente. A primeira pergunta, questionamento que nós temos registrado na história da humanidade foi feita pela serpente que estava possessa ali de Satanás. Não é à toa que a interrogação ela é um rastro de uma cobra e ainda que deixou o seu veneno. Pegou o mistério? Então a interrogação é o rastro de uma cobra que conseguiu deixar o veneno. Satanás conseguiu deixar o veneno só com essa pergunta, porque Satanás não fez mais nada. Ele só disse: não comereis de toda a árvore. Depois ele foi embora. Não apontou uma arma para Eva, come. Não, colocou a dúvida. Daí ela: não, Deus disse assim. Ela mentiu ainda, né? Você vê que eles estavam caídos antes de comer, porque a queda ela precede o ato. Não precisa do ato para demonstrar que está caído. Olha o que a mulher disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nem nele tocareis, nele, para que não morrais. Deus não disse que a árvore do meio não poderia comer, porque a árvore que estava no meio, no centro, era a árvore da vida. A árvore da vida poderia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado. Só que ela, como já estava com um sentimento propenso para comer daquela árvore, ela até muda o centro geográfico, vamos dizer assim, do Éden. Porque o homem, quando ele quer pecar, o pecado, ele torna-se o centro da sua vida. Então, para Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal se tornou o centro. E ela esqueceu da vida e disse: não é da vida que está, é a do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal está no centro. E Deus nunca disse para não tocar. Então, se Deus não disse para não tocar, ela falou que não era para tocar, ela disse o que Deus não disse. E se ela disse o que Deus não disse, automaticamente ela mentiu. Então ela mentiu antes mesmo de comer o fruto. Você já viu? Outro detalhe aqui antes, que ela responde: toda a criação reconhece Deus como Deus. Toda a criação, até Satanás reconhece que Deus é Deus. Tiago disse, eles até tremem, né? Temem. Toda a criação reconhece que Deus é Deus. Só que quando Deus cria o homem, Ele não quer simplesmente ser o Deus do homem. Ele quer ser o Senhor. Se você pegar Gênesis 1, você vai ver que está lá: e Deus disse, Deus fez, Deus falou, Deus...
Você pegar Gênesis 2, está assim, o Senhor Deus, porque Gênesis 2 já é a presença, já tem a presença do homem formado no Éden, formado fora do Éden e colocado no Éden depois. Porque Deus não quer ser só o Deus do homem, Deus quer ser o seu Senhor. Porque se eu tenho Deus como meu Senhor, eu tenho que viver conforme os seus preceitos. E se eu vivo conforme os seus preceitos, Ele é responsável por tudo acerca de mim, se Ele é meu Senhor. E olha o que Deus fez, Deus tinha dado tudo para eles no Éden. Deus só colocou o mandamento, siga esse. E ele foi e disse, não quero seguir esse, eu quero seguir o meu próprio conceito. Meu próprio conceito me diz que eu tenho que comer dessa árvore. Orgulho, independência, esse foi o pecado do homem no jardim. Orgulho e independência, gritar independência de Deus. E olha o que Satanás falou, é assim que Deus disse? E a resposta da Eva, Deus disse assim, ou seja, Eva já não estava mais reconhecendo o senhorio de Deus. Eva não disse o Senhor Deus disse assim, Deus não estava sendo mais Senhor da Eva. Então ela se igualou à serpente, na mesma altura. É assim que Deus disse, para ela não era mais Senhor. Por isso que ela vai ter desejo por aquela árvore, por isso que ela vai ser seduzida, por isso que ela vai mentir até sobre o que Deus falou, que Deus não estava mais sendo o seu Senhor. Qual que é os passos da queda? O homem longe da mulher, melhor, a mulher longe do homem, ela dá ouvido a vozes estranhas. O marido longe da sua mulher, ele está errado também, né? Ele não protegeu a sua mulher. Veja que eles estavam distantes, não estavam juntos no momento da tentação. O homem e a mulher longe de Deus, a consequência é a queda. Então o problema ali no Éden estava que eles passaram a se afastarem, não estar unidos mais, a se afastar. Então a unidade tem que ser perfeita em nossa vida, certo? Só recapitulando a aula passada, né? Mas gostaram do mistério ou mais ou menos? O rastro da serpente. O cara que escreveu é fogo, né? É o rastro da serpente que deixou o seu veneno. E Satanás deixou o veneno do pecado, mas o antídoto é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ele pensa que venceu, mas perdeu, né? E nós vamos hoje para a salvação. Salvação na apresentação ali. O comentarista coloca que está ligado à salvação, o arrependimento dos pecados, lavagem pela regeneração, renovação. Esses termos nós vamos explicar daqui a pouco. Lição 4. Através do Espírito, o homem é justificado pela graça mediante a fé, tornando-se herdeiro de Deus. Irmãos, quando o homem peca, ainda em Gênesis 3,15, Deus já havia prometido que o homem, ele não ficaria abandonado. Diz lá, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, é 16, né? 16. E disse a mulher, multiplicarei os dois o parto, Então é isso mesmo, né? Está mostrando ali que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da... Então o que o homem tem com Deus? O homem tem uma comunhão plena. Comunhão plena. E agora através do pecado essa comunhão é rompida. A Bíblia fala que faz divisão. O nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então essa comunhão é rompida. O homem se perdeu. Então se ele perdeu, se ele está perdido, ele precisa, que é um dos conceitos que nós vamos trabalhar aqui, ele precisa ser resgatado.
E a salvação é exatamente isso, o resgate do homem, para ele ser reconciliado com Deus novamente, para ele ser religado com Deus, certo? E nós vamos entender aqui, conceitos de sacrifício. E ali estará nos relatando que sacrifício, ele existe como um conceito universal. Todas as religiões antigas tinham sacrifícios. E como diferenciar então o sacrifício que Deus pede, o sacrifício verdadeiro, dos sacrifícios de outras religiões? Como diferenciar? Qual que é a diferença? Então nós vamos entender hoje, né? Não está no livro, é algo que eu vou passar para vocês. Por isso que depois vocês façam a leitura para você entender o que o comentarista colocou. Eu só estou pegando pontos-chave e acrescentando aqui novos pontos que não está no livro. Então, como que a pergunta que eu tenho para vocês, como que propagou-se essa questão de sacrifícios diante de Deus ou dos deuses, como as religiões ensinavam? Da onde surge, quando surge isto? Porque é universal, se é universal, deve ter uma fonte. Tem uma fonte para poder ser abrangente. Um rio, ele não se divide em vários braços aí se não tiver uma fonte jorrando, né? Não tem como. Então, como entender isso, né? As religiões têm sacrifícios, e depois, se você analisar pelo contexto do chamado de Deus a Moisés que está ali, que é instituído os sacrifícios, mas as religiões mais antigas, vamos dizer assim, já tinham práticas. Outras expressões religiosas já tinham práticas de sacrifício. Aonde que surge isso? O surgimento da questão sacrificial, ela vem do próprio Deus. O próprio Deus foi o primeiro pregador. Nós temos o Espírito Santo como o primeiro missionário, ele vindo rodear sobre a terra, né? Sendo a voz profética para a criação. E depois nós temos Deus anunciando. Porque o que Deus fez quando o homem pecou? Ele matou um animal. Nós entendemos que é um cordeiro, por quê? Porque a Bíblia fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então é uma tipologia a Cristo, que é o cordeiro de Deus. Então o animal morto foi um cordeiro. E com as peles desse cordeiro, Deus cobriu o homem. Você lembra das 3 vestes do homem? Eu falei para vocês aqui, né? Qual que é a primeira? Lembram? Vestes de... Vestes? Essa é que o homem fez, a que Deus colocou nele através do Espírito Santo. O que o homem foi destituído quando pecou? Da glória, né? Glória, né? Então era luz, veste de luz, que é glória. Essa luz é a glória de Deus resplandecendo. Que hoje nós somos vestidos dessas vestes. A Bíblia fala lá que a esposa é vestida de linho brilhante, né? Então não é um linho normal, comum, é um linho que resplandece. Está lá em Apocalipse 19. Brilhante, brilha, que resplandece. Essa é a veste que nós temos. E essas vestes é a justificação dos santos, que nós vamos entender o que é justificação. Então essas vestes nós temos também. Porque Paulo disse, né? Que nós devemos refletir a glória de Deus. Refletir como carta lida, né? Epístola lida por todos, refletindo a glória de Deus. São 3 vestes, né? 3. Da luz, folha de figueira e pele de cordeiro. Cordeiro, exatamente. Daí a figueira foi o homem querendo se justificar, de figos, né? O homem querendo se justificar, daí Deus disse, essa justificação está muito fraca, não tem como. E o próprio Deus providenciou um modo de justificar o homem. E é isso que mostra, é uma tipologia de que a justificação, o que é a justificação? Já vou dar aí o significado. A justificação é o ato de tornar o homem justo. Ou seja, é você pegar um Fernandinho Beira-Mar lá e dizer, a partir de agora você é justo perante a sociedade. Todos os teus crimes estão apagados. Não é quitar a dívida simplesmente, não é ele pagar o preço lá de tantos anos.
nós pegarmos a ficha corrida, né, que se fala. Folha corrida ou ficha? Ficha corrida, né? Pegar e rasgar e dizer: agora você é um homem justo, você nunca cometeu nenhum delito perante a lei. E não foi isso que Jesus fez? A escritura que nos condenava, né? Aquela escritura que estava nos condenando, ele cravou na cruz, né? Ele anulou a escritura que era contra nós. Está lá em Colossenses 2, 17, 18, 19. A escritura legal que era contra nós, ele anulou. Ele anulou. É o único tribunal que sempre é culpado e sai inocente. Totalmente, né? Inocente, ou seja, justificado. Sai justo. Então, era Deus mostrando que o ato de tornar justo o homem não conseguiria sozinho, só dependendo de Deus. É aí que nós vamos ter vários debates teológicos que vou comentar um pouquinho hoje, né? A gente sempre passou, mas hoje a gente comenta um pouquinho. Calvinismo, arminianismo, né? Então a gente comenta um pouco. A partir de então, quem que usa a fé pela primeira vez? Porque o Adão era para ele usar a fé. Fé na palavra de Deus. Não coma, senão você vai morrer. Então ele não usou a sua fé. Por isso que na galeria dos heróis da fé, o primeiro nome que aparece é de quem? Abel. Abel, pela fé, ofereceu o sacrifício melhor. Então, ele ouviu a história através do seu pai, bem provável, do que Deus tinha feito, de como eles estavam lá e depois foram afastados. E o que aconteceu? Pela fé ele entendeu que Deus iria aceitar, diferente de Caim, que não usou. Porque, irmãos, Deus sempre vai olhar para o ofertante primeiro antes da oferta. Não se iluda com valores, Deus sempre vai olhar o ofertante. Está lá bem claro. E Deus olhou, atentou para Abel e a sua oferta, e não atentou para Caim e a sua oferta. Então o problema não estava na oferta ser diferente, o problema estava nos ofertantes. A questão está no ofertante, certo? Então Jesus não olhou a quantidade que era depositado no gasofilácio ali Jesus olhou para o quê? Para o coração daqueles que estavam ofertando. E quem que ofertou mais? A pobre viúva. Então, porque Deus sempre vai olhar para o nosso coração. Eu posso depositar R$1.000 lá, mas no meu coração está dizendo: eu não queria isso. É o que aconteceu com Ananias e Safira, né? No coração deles, eles não queriam ofertar aquilo lá. Tanto é que eles não queriam ofertar o valor total, que eles retiveram parte. E disseram: vendemos por isso. Para dizer, vendemos um todo. Mas eles estavam se auto-enganando, né? Pensando que iriam enganar Pedro e a Deus, né? Então, Deus sempre olha para o ofertante. Não é a quantidade que interessa para Deus, é a sinceridade do teu coração. Certo? Por que Deus... Abraão matou seu filho? No coração, Abraão tinha matado. Porque nada iria impedir ele. Tanto é que o anjo teve que se atravessar para ele parar. Porque ele ouviu Abraão, ele não parou. Aí agora que ele ouve de novo, ele para. Porque no seu coração ele já tinha entregue a oferta. Então Deus da mesma forma. Deus já tinha oferecido o cordeiro antes da fundação do mundo. Cristo já estava morto no coração de Deus. Só precisava morrer na realidade. Porque para a oferta ser aceita, ela tem que morrer duas: no coração e na realidade. Se não morrer no coração, mas morre na realidade, não foi aceito. Eu não queria dar isso, eu vou ficar sofrendo o mês inteiro por ter dado essa oferta. Não foi aceita. Você perdeu dinheiro, literalmente. Porque não chegou como uma oblação diante de Deus, como Paulo fala. Se você dá, porque foi comovido pelo pedido de quem está fazendo o pedido de oferta, mas não queria no coração, perdeu. Não tem bênção para isso. E às vezes morre no coração, mas não morre na salva. Isso é o que mais acontece às vezes também. Deus toca no coração, você sente que é para dar aquela quantidade, aí você fala: não, mas é muito, né? Mas é muito.
Já tem tanta gente ofertando bastante, não precisa, não vai nem fazer diferença. Então também não foi aceita essa oferta. A oferta tem que morrer 2 vezes, no coração e na realidade. Cristo morreu na eternidade, mas se ele não viesse morrer na realidade aqui, nós não seríamos justificados. Então ele veio e morreu na realidade. O Pai não impediu essa oferta, porque ele já tinha dado o seu Filho. E é interessante porque tem uma tradução que diz assim, porque Deus não poupou o seu único filho, porque o filho de Abraão, Deus poupou, mas o seu filho Deus não poupou, mas ele deu para a salvação, para a nossa salvação. E é interessante que Abraão fala assim, isso aqui é soteriologia, Deus tem provido, porque Isaac viu ali a lenha, viu o cutelo, viu tudo, mas não viu o cordeiro, não viu o sacrifício. Aí ele fala assim, Deus tem provido para si um cordeiro. Só que quando ele é impedido de matar, ele vai olhar para um arbusto e vai ver um carneiro. Ali é profético o que Abraão falou. Deus preparou para si um cordeiro, mas ele olha e vê um carneiro. Porque Abraão profeticamente não estava falando daquele sacrifício atual ali que ele ia fazer. Ele estava falando de um sacrifício maior que ia ser realizado, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus. E se Deus providenciasse um cordeiro para aquele momento, ficaria naquele momento. Mas Deus não queria aquele momento. Deus queria sempre, o objetivo de Deus, alcançar toda a humanidade. Isso é salvação, isso é graça. Amém. Nós estamos inseridos. Tá certo? Vamos lá mais um pouquinho. Tá tranquilo até aqui? Amém. Irmãos, então por isso Abel, e depois passa aquela cultura do que? O sacrifício de sangue foi aceito, então os homens passaram a sacrificar, e conforme o homem foi se afastando de Deus, eles foram perdendo o caminho. Imagine você ver uma história hoje, ouvir uma história hoje, aqui a meia hora você está contando essa história diferente, aqui uma semana você já está contando de uma forma toda, de um ano depois a história original já não existe mais. Então imagine o homem se afastando e tentando, tateando, tentando agradar a Deus, mas cada vez mais se afastando. Então o inimigo se aproveitou disso e perverteu o verdadeiro sentido da adoração e passou a enganar o homem, né? Daí o homem vai ter uma adoração, vai ter aí um sacrifício para deuses, e ele vai dizer, se os homens vão dizer, se Deus aceita um animal, se eu oferecer uma criança, que é um ser humano, vai ser mais aceito ainda. Aí vai criar aí ter os moloques, né, que era a imagem de um touro com uma fornalha, né, na barriga, que eles colocavam as crianças vivas ali para serem queimadas. Aí vai se propagar. E qual que é a diferença quando Deus institui a lei e o sacrifício para as outras religiões? É que o sacrifício das outras religiões estava sempre ligado à promiscuidade, cultos de fertilidade e promiscuidade. Agora o sacrifício que Deus vai orientar sempre está visando a santidade e a pureza. Tem diferença? Cabal, né? Gigante. Então Deus sempre pediu sacrifícios reivindicando o quê? Pureza. E as outras religiões sempre com medo de Deus e tendo que fazer do Deus deles e tendo que fazer aquilo que os deuses querem. Atos de promiscuidade, entre outros. Todos os cultos na antiguidade que você vê quando Israel, ela se desvia, é aquele grande carnaval, é a festa de carnaval que nós temos hoje, né? Regado a bebida, comida e sexualidade livre. Era assim que era realizada os cultos das outras religiões. Mas o de Deus sempre você vai ver pureza, a ponto de se tiver um mofo na tua casa, às vezes tinha que destruir a tua casa, porque Deus queria pureza, inclusive manter o povo puro no sentido de saudável, não puro só no sentido espiritual, mas puro no sentido físico, biológico também. Então tinha todas as regras que você vai ler em Levítico, 613 leis, que não é só Levítico, né? Mas é de Gênesis a Deuteronômio, 613 leis. Levítico fala acerca do sacerdote, as leis sacerdotais, que está envolvido no culto. Compreendendo isso, que o sacrifício
Então também precisamos entender que o sacrifício na antiga aliança, ele não era um perfeito, porque nenhum animal, ele chegava diante do sacerdote e dizia: ó, eu quero morrer por esse infeliz, ele pecou e eu quero morrer por ele. Não, nenhum animal se voluntariava, eles eram levados ao matadouro, né, para substituir. Então já vemos que o conceito de salvação que a Bíblia vai orientar é substitutiva, de sacrifício, é substitutiva, e salvação, resgate. Então o conceito de sacrifício, substituir o pecador pelo inocente, e salvação, o conceito mais próximo. Existem vários conceitos, mas nós vamos se ater só no bíblico aqui, e o resgate. Aí nós temos expiação, que é um dos conceitos de sacrifício que vem da palavra Kippur, que vocês já ouviram a palavra Yom Kippur, né? Já ouviram falar essa palavra? O dia da expiação, ou expiações, né? Kippurim, também tem Kippurim, expiações. Tá certo? Tranquilo até aqui, irmãos? Vocês estão aí? Amém? Então, qual que é o sentido da palavra expiação? Lembra que é expiação, né? Com X, né? Não é expiação. Com X, expiação com S é espiar, né? Não é para Espreitar. Expiação, está ali, né? No livro. É cobrir. Mas também tem um sentido, não muito usado, tem o sentido de tirar também. Mas no Antiga Aliança, cobrir, desde Adão, o sentido de expiar ficou cobrir, porque o que Deus fez com Adão e Eva? Deus cobriu. Então mostrando que a expiação tem o sentido de cobrir. Então quando eles pecavam, eles iam oferecer esse animal, o animal morria, e aquele sangue derramado cobria a transgressão do pecado. Mas ele tem um sentido que poucos lembram também. Por exemplo, aqui temos o tabernáculo. Depois eu posto um slide do tabernáculo que eu peguei. Acho que eu passei para vocês, né? Não passei aqui várias imagens do tabernáculo? Feito pelo Brother Bíblia? Passei? Vários. Eu vou passar de novo, acho que não, porque eu peguei agora, porque nós estamos trabalhando no tabernáculo, acho que não passei para vocês. Então, mas vou pegar o slide lá, daí eu passo lá para vocês. Então nós temos um altar aqui, ó. 4 chifres, né? Ou pontas. Altar de sacrifício. Existia um outro altar chamado altar de holocausto, que pouco comentam. Os holocaustos da manhã e da tarde era feito aqui, não nesse daqui. Boa parte dos livros coloca esse altar como altar de holocausto, errado. Hoje os livros estão corrigindo, estão mostrando que esse altar aqui é altar de sacrifício, não de holocausto. O altar do holocausto era uma pedra, né, lavrada, que eles tiveram que fazer para oferecer os holocaustos. Está ali por Êxodo 25, 24, está isso aí, certo? O sacrifício era outro, ali era para expiação do pecado, ou oferta de paz, ou oferta que era oferta pacífica, era oferta voluntária, ou oferta por expiação, né, do pecado, certo? Era derramado aqui, ó, aspergido nas 4 pontas, sangue, era passado ali, né, 4 pontos, porque isso aí aplacava a voz do juízo, né, porque era o juízo de Deus, diz assim: toda alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a... Agora jogando o sangue ali, aplacava essa voz de juízo divino, certo? Aí cobria, tinha que cobrir as 4 pontas. Tinha que derramar em volta, às vezes, também, do altar, certo? Aí 4 pontas, você já lembra aqui, ó, né? Sangue da cabeça, sangue das mãos e sangue dos pés. 4 pontas da cruz. Então apontava para o sacrifício de Cristo. Tem um outro altar aqui dentro, e também tinha 4 pontas, ou chifres, em algumas tradições, de ouro. Esse é o altar do incenso, ou incensário, que o sumo sacerdote, ele levava uma bacia, né? Ele levava a bacia, o sangue era colocado em 2 bacias, né? De uma bacia, ele tinha que jogar totalmente dentro
que era uma grelha, isso aqui era uma grelha. Uma grelha. O altar, ele tinha duas peças. Ele tinha a peça de madeira e tinha a peça da grelha. Então a peça de madeira ia por baixo e a grelha por cima. Por que isso? Quando os sacerdotes eles levantavam, né? Eles alavancavam, a madeira fazia levantar aquelas grelhas. Então a primeira bacia de sangue ele tinha que jogar aqui dentro. E a outra bacia ele carregava, né, com ele, para aspergir aqui, derramar em volta, aspergir aqui, ó. E essa aqui, ó, fala da voz profética. É para silenciar uma voz profética, fala da voz profética. Porque a Bíblia fala que a oração dos santos, lá na grande tribulação, a oração dos santos mortos na grande tribulação, ela saía nas quatro pontas do altar. Então esse altar que está na terra, que tipifica o altar que está diante do trono de Deus, então quando eles estão orando, essas vozes saíam debaixo nas pontas. Então é uma voz profética. Essas próprias pontas, que são chifres, também tradução pontas ou chifre, essas quatro pontas, elas vão soltar-se. Os anjos vão tomar essas pontas ou chifres para derramar a ira sobre aqueles que mataram os santos, porque ela foi cheia, né, pela oração dos santos, e será derramada como ira à humanidade, certo? Então quando você vê os anjos tocando lá e taça sendo derramada, está ligado a isso. E temos aqui, ó, a arca da aliança, que era aspergido 7 vezes, que os dois querubins, né, eram aspergidos 7 vezes. Detalhe, anualmente isso, né, uma vez no ano que poderia fazer esse caminho, anualmente. Este sangue aqui não poderia ser limpo, este sangue tinha que deixar ali, 7 vezes era aspergido. Com o passar dos anos, aquele sangue ia se coagulando, foi se coagulando, formou uma camada. Então a arca não é essa arca bonita que a gente vê brilhosa, cheia de ouro. A arca estava cheia de sangue, encalacrada de sangue coagulado, porque aquele sangue, ele não poderia ser limpo, porque aquele sangue satisfazia a ira de Deus. Ele satisfazia, ele cumpria a justiça de satisfazer a ira de Deus, e Deus não derramar a sua ira sobre o homem. Se aquele sangue não fosse aceito, Deus mataria o sumo sacerdote e também traria juízo sobre o povo. Não temos notícia de sumo sacerdote morrendo aqui. Temos notícia de sacerdote, Nadab e Abiú, morrendo aqui. Aqui dentro não temos notícia. Então a ideia do sininho lá que colocavam é uma ideia totalmente equivocada. Não tem em nenhum lugar sininho. Sininho não, é corda, né? A corda, né? As roupas tinham sinetas, né? Uma sineta e uma romã. Uma sineta e uma romã, toda em volta. E realmente fazia barulho. Aí dizia que ele amarrava uma corda, quando aquele barulho parasse, é porque ele morreu e tinha que puxar, né? Aí eu pergunto, cadê os coatitas nessa história? Que eles entravam para desmontar o tabernáculo. Como que eles desmontavam? Como que eles pegavam a arca para carregar? Então qual que é o problema, né? Falta de interpretação, de conhecer. Não podia entrar quando as peças estivessem toda ordenada no momento do culto. Ninguém poderia entrar no seu sumo sacerdote, certo? Então, as pessoas criam as coisas, né? Criam conceitos que não existem na Bíblia, né? Isso aí surgiu lá com os franciscanos, né? Que usavam uma corda aqui, daí pensaram que possivelmente podia ser isso. Na verdade, o sumo sacerdote que está em constante movimento. O sumo sacerdote não poderia parar. Porque se ele parasse, depois que ele saísse daqui para cá, e se ele parasse, ele ia ser fulminado. Está no texto. Se Deus não ouvisse as sinetas, ele morria. Então você observa que o trabalho do sumo sacerdote é em pleno movimento. Isso mostra que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, porque Cristo nunca deixa de trabalhar em prol da tua salvação. Amém. Cristo nunca deixa. Por isso que Ele está te orientando, por isso que você está aqui no estudo, por isso que você no culto ouve uma palavra. Ele está cuidando da tua salvação, para que você esteja santo e irrepreensível. A responsabilidade do sacerdote era grande, né? Era. Ele não poderia nem dormir um dia antes, porque se ele dormisse, se tivesse um sonho profano, ele morreria. Ele morreria. Então ele não poderia dormir.
para oferecer o dia do Yom Kippur só, né? Porque só no Yom Kippur que entrava aqui. Isso aponta para um sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo, que ele foi derramando sangue na cruz, ele foi deixando aqui, ó, profético, pisaduras, aquele que tocar na pisaduras é sarado, né? Até diante do altar de Deus que ele deixou o sangue e nos trouxe salvação, né? Esse derramamento. Amém? E quando nós chegamos no Novo Testamento, irmão, ali diz que era aspergido no propiciatório. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, que tem o sentido da palavra propiciatória, propiciar. Propiciar o quê? Propício, tornar o homem propício a ter comunhão com Deus. Então Cristo é a nossa propiciação, ou seja, Ele nos tornou propício para estar em comunhão com Deus. Nós temos na Nova Aliança um novo ponto, né? Porque João Batista, ele não fala, eis aí o Cordeiro de Deus que cobre o pecado da humanidade. Ele diz o quê? Que tira o pecado de toda a humanidade. Então na Nova Aliança nós temos um outro ponto. Aqui eles pecavam, ofereciam sacrifício, eram perdoados, mas anualmente eles eles caíam no mesmo pecado. E quando eles faziam isso, esse ritual, ao invés deles terem uma mente liberta, eles sentiam uma mente culpada, porque esse sacrifício da antiga aliança não purificava o homem da má consciência. Isso vai estar escrito em Hebreus, que esse sacrifício de touro, de bezerro, de bode, não purificou o homem da má consciência, diferente do sangue de Jesus, que nos purifica da má consciência. Por isso que ele tira, ele não cobre, ele não deixa abafado o pecado ali, ele tira o pecado da humanidade, certo? Existia também os 2 bodes no dia da expiação, né? Um era o bode expiatório, que morria, o outro bode emissário. Isso tipifica Cristo, toda a obra de Cristo também, porque Cristo é tanto o que morre, quanto o que leva. Porque aquele que era solto para o deserto, uma região chamada Azazel, era sentido de levar a transgressão e nunca mais voltar. E a Bíblia fala, e ele levou as nossas transgressões. Ele levou. Então ele é tanto bode expiatório, quanto bode emissário. Por que desses 2 altares? Tudo tem um porquê na Bíblia. Por que desses 2 altares? Porque Cristo é o que morreu dentro da cidade, mas ele também morreu fora. Ele sofreu, sacrifício. Ele sofreu dentro da cidade, mas ele morreu, foi o holocausto. Ele foi o sacrifício dentro de Jerusalém, que ele apanhou, mas ele vai ser crucificado fora, porque ele será o holocausto. Pegaram? Isso é Hebreus, isso é Bíblia, irmão. Hebreus, olha lá. É que a gente não tem condição, né? Capacidade, a condição. Não tem condição de meditar em texto por texto. Aí abriria mais nossa mente. Mas olha lá, ó. Hebreus 13, 12. Ele fala que Jesus sofreu tudo ali, tá? Olha lá, eu vou começar no 10. Nós temos um altar, 13:10, do qual aqueles que servem no tabernáculo não têm o direito de comer, porque os corpos dos animais, até esse tempo ainda era feito sacrifício, porque Jerusalém não tinha sido destruída. Então ele está falando do tabernáculo, porque o tabernáculo está em ofício. Então os ouvintes conhecem essa linguagem, tá certo? Ele está dizendo, porque os corpos dos animais cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, ao lugar santíssimo, aqui, para a expiação dos pecados, são queimados fora do arraial. Porque algumas coisas eram sacrificadas aqui, outras partes lá, as pernas, cabeça era fora. Então, o tronco do animal fala do quê? Que Jesus morreu pelos seus judeus, porque ele diz, eu vim para os meus, para os perdidos da casa de Israel. Então ele morreu para os judeus, e o ser queimado fora, o restante, está falando de todas as nações. Jesus morre pelos judeus, mas também morre pelos gentios, certo? Olha lá, por isso, ele vai falar assim, ó, por isso também Jesus, ou seja, a oferta do animal lá era uma tipologia daquilo que ia acontecer com Jesus. Por isso também Jesus, para santificar o povo com o seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade.
Ele não sofreu só dentro. Se ele sofreu só dentro, só os judeus eram salvos. Agora ele sofreu fora também, porque tinha Paranaguá para ele ganhar para Jesus. Tinha você, para Deus, né? Para Jesus conectar com Deus novamente, reconciliar com Deus. Tinha você. Amém? Aí ele continua dizendo, carregamos o vitupério, ou seja, soframos por Cristo, né? Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas a cidade vindoura, Nova Jerusalém. Certo? Entendemos a expiação? Como ocorreu a expiação? Então, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, todos os cordeiros na antiga aliança animal purificava a carne, mas não teve como satisfazer toda a justiça de Deus aquele animal. Em Hebreus fala também, porque algumas coisas é purificada com sangue de animais, mas no interior a alma do homem não era regenerada, a má consciência não saía, o seu espírito não era aperfeiçoado, então o homem não estava pleno, o homem purificava ali superficialmente, era purificado. Agora Cristo é o sacrifício perfeito, está lá 8, 9, 10 de Hebreus, mostrando que Cristo é o sacrifício perfeito. 5, 6 e 7 de Hebreus, ele vai trabalhar do tema do sumo sacerdote, que Cristo é o sumo sacerdote. 7, 8, 5, 6 e 7, sumo sacerdotes. 8, 9 e 10, o sacrifício e a nova aliança, no seu sangue. Então, Cristo é o Cordeiro perfeito. Qual que foi o resultado desse sacrifício vicário, que o vicário ia morrer em prol de outro, né? Qual que foi o benefício da salvação? Capítulo 5 de Romanos, tem lá vários benefícios da salvação, nós não vamos ler, depois você dá uma analisada. Mas a finalidade do sacrifício de Cristo foi reconciliar o homem com Deus. Nós vamos ver que tem outras bênçãos, que eu até imprimi para vocês aqui, ó. Tem outras bênçãos da salvação, mas a principal é conectar. Por isso que Jesus orou dizendo assim, ó: a glória que tu me deste, eu lhes, para que eles sejam, assim como eu sou um contigo, Pai, para que eles sejam um conosco. Então essa glória, essa veste de luz que o homem perdeu, ela retorna, porque Cristo orou para que essas vestes retornassem. E ela vem através do Espírito Santo habitando em nossa vida. Hoje nós temos a glória de Deus em nós. Amém. Tem o texto lá que Deus não divide a glória com ninguém, mas tem que entender que glória é essa que Deus não divide. É a adoração, é receber a adoração, não divide com outro Deus. Agora, para a igreja, Ele deu essa glória. 5. 17 é a oração de Jesus, versículo 5. Imagine Jesus prestando conta para o Pai, porque ele subiu. Lembra das 2 subidas do corpo ressurreto? Sim. Ele subiu. Filho, o que você fez lá? Pai, eu ensinei todo o caminho que o Senhor me der, todas as palavras eu ensinei. Glória a Deus. Vamos dizer assim. Maravilha. Se fosse nós, né? Eu me maravilho. Que bom, né, meu filho? Que bom. O que mais? A glória que tu me deste, eu dei. A glória que tu me deste, eu dei a eles. Aleluia. Você deu a glória? Você entregou a glória que faz nós sermos um. Eu lhes dei. Amém. O que mais? Eu os santifiquei. Amém. Eu os regenerei. Eu os libertei da escravidão do pecado. Mas você deu tudo. E agora, o que nós fazemos? Traz eles para morar aqui com a gente. Traz ele para perto de nós. E é o que nós aguardamos, né? A bem-aventurada esperança de que Cristo daqui a pouco, mais um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Então é o que falta, irmão. Você vai ver que Jesus te restaurou por completo. Só falta uma parte do seu ser. Uma parte do seu ser. Mas eu me controlo para ensinar, porque a gente tem que trabalhar a razão, né? Mas fosse para... porque falar da palavra de Deus, irmãos, é glorioso, é maravilhoso, nos renova, nos enche. Isso é a palavra. Então fica à vontade, irmão, para glorificar. Eu não impeço, né? Mas eu tenho que ser mais racional aqui com vocês, para depois vocês ensinarem isso. Aí no culto você explode. Você prega isso, porque isso aqui é para você pregar, irmão. Se você não pregar, não está valendo aqui nós estarmos aqui. Então isso aqui é para você anunciar o que Jesus fez,
para eles entenderem. Você viu lá, estão compartilhando lá do Jesus Cop, o que eles estão fazendo? Eles estão tendo mestres que estão ensinando o sentido real da palavra, irmão, coisa que não ensinaram, porque os nossos pais, eles se preocuparam com nos ensinar teologia, mas não se preocuparam de ensinar o povo Bíblia. Há uma grande diferença em aprender teologia e aprender Bíblia. Ambos nós temos que aprender, mas você vai ver que a teologia em muitos aspectos fica fraca perto da palavra de Deus, porque a teologia são conceitos de homens que vão criando com o tempo para tentar dar significado à palavra, para tentar entender, melhor dizendo, o significado da palavra. Mas quando a palavra nos é revelada verdadeiramente, aí o único motivo é nós, a única coisa que nós temos que fazer é engrandecer esse Deus que nos revela a coisa profunda. Pai, graças te damos, porque ocultastes aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Somos nós os pequeninos, e Deus tem revelado. Daqui para frente nós vamos ver coisas gloriosas Deus fazer no meio do seu povo. Vamos lá mais adiante, irmão? Está quase na hora de nós pararmos. Resultados, a quem foi pago o resgate? Durante uma época, irmãos, na teologia, pode ver como a teologia ela tende a ser fraca, ela tende a errar em alguns momentos. Teólogos lá para o século 400, lá no ano 400, 500, 600, cogitaram que esse resgate, eles já entendiam que foi um resgate, que o homem se perdeu, mas eles cogitaram que o resgate foi pago a Satanás. Porque até tem gente que ainda pensa e prega. Eu já vi homens, grandes pastores, pregando que Satanás exigiu de Deus preço de sangue. Irmão, Satanás exigiu alguma coisa de Deus, mas é uma teologia bem elaborada, bem formalizada. E quando o homem pecou, Satanás chegou diante de Deus: eu quero o sangue deles derramado. Não, da onde Satanás tem essa condição? É só ler Jó. Você vai ver que Satanás é frustrado nos seus planos contra aquele que serve a Deus. Ele é frustrado. Aonde? Eu não sei, teologicamente, é uma linha muito bem elaborada, que esse preço foi pago a Satanás, e tanto é que até hoje tem gente pregando isso, que Satanás exigiu o preço de sangue. Na verdade, Deus já tinha estabelecido: certamente morrerá. E quando Deus substituiu o cordeiro, ao invés de matar Adão, ele já estava estabelecendo também. É ele que estabeleceu, ele criou, e ele mesmo satisfez. A lei que ele criou, ele satisfez, porque o Deus que cria a lei é o Deus que vem cumprir essa lei. Por isso que ele é o único que tem poder de resgatar o homem e salvar o homem, e dizer quem é salvo e quem não é salvo. Eu não tenho essa condição, porque eu não morri por ninguém. Agora ele tem essa condição, porque o mesmo Deus que criou a lei, foi ele que pagou. Eu não paguei o preço por vocês, então como que eu posso julgar vocês, lançar juízo sobre vocês? Então é tremendo, a palavra vai se conectando, né? Você pega Romanos ali, o que eu estou falando está dentro de Romanos, né? O mesmo que pagou o preço é o mesmo Deus que tem o poder de outorgar a salvação para quem Ele quer. Então não adianta calvinista dizer que é para alguns, não adianta judeus dizer que é para eles, não adianta protestantes dizer que é para eles, não. Se Deus quiser pegar alguém lá no limbo, lá no monturo, Ele pega, salva e está pronto, e fechou, né? Se Ele quiser salvar o homem às 6 da manhã, levar para a vinha, Ele leva, mas se Ele quiser pegar aquele que ficou ali, não teve oportunidade, mas foi 5 da tarde, e levar para a vinha 5 da tarde, trabalhou 1 hora só, mas Ele premiou da mesma forma, porque o segredo não está na quantidade de trabalho, o segredo está na perseverança. Eles estavam ali desde as 7 da manhã também, mas ninguém chamou, e cada vez que o Senhor foi lá buscar alguém para a vinha, Ele viu que eles estavam ali perseverantes. Muitos foram embora, né? Já que não deu nada, eu vou voltar para casa dormir. Agora meio-dia, ninguém vai me pegar para trabalhar meio-dia, eu vou para casa dormir que eu ganho mais, amanhã eu volto. Mas tinha uns que ficaram ali, né? Ele foi lá, buscou, aí ele viu, ele chegou lá 5 horas, eles ainda estavam ali na esperança de ser salvo, na esperança de ser chamado
para o trabalho, irmão. Então o que importa é o quê? O que importa para a salvação, irmãos? É você perseverar. Não importa se você foi chamado às 7, às 9, ao meio-dia, às 5. Por isso que na beira da cama, na UTI, Jesus salva, porque a pessoa demonstrou fé nele, e vai galardoar da mesma forma, irmão. É isso, Deus religiosos não Uma forma aceitam chapa, isso, né? né? O chapa que espera o serviço. Exatamente. Na estrada. Ele fica ali. Esse é o segredo da parábola ali. Até o finalzinho. Esse foi o segredo da parábola, que eles permaneceram. Eles não saíram de lá. Então é isso que importa, você permanecer. Então o resultado, né? Resultado do Calvário. Então o resgate, irmão, foi pago para quem? Para Deus. Por isso que Jesus leva o seu sangue. Jesus não leva o seu sangue lá para Satanás. Se o preço foi pago a Satanás, olha que incoerência, né? Mas para o tempo resolveu, irmãos. Para o tempo, era um tempo difícil. É um tempo que, só que veio outro teólogo e rebateu, né? Depois viu que estava estranho, vieram outro e rebateu. Não, o preço não foi pago a Deus, a Satanás, foi pago a Deus. E colocaram o texto lá. A Bíblia fala, né, que Deus, ainda o sangue de Abel falava, né? Até Cristo colocar o seu sangue, o sangue de Abel ainda clamava. Porque o sangue de Abel clamava pelo seu irmão. Também não é um sangue perfeito, porque clamava por uma pessoa e não teve condição de colocar dentro do jardim. Agora o sangue de Jesus clama por toda a humanidade e tem a condição de colocar dentro da cidade, que representa o jardim, representava a cidade santa. Eu pensava que o sangue de Abel clamava por vingança. Não, muitos, né, surgiu essa... Você vê, né, como é que é. Tanto é que não clamou por vingança, que Deus perdoou. Deus perdoou Caim. Embora Caim, a Bíblia fala que era do maligno, porque embora perdoou, ele não se arrependeu. Aquele negócio lá, né, do arrependimento que a gente falou. Ele não se arrependeu. Então por isso que ele disse: Deus, é dura minhas transgressões para que eu viva errante, vagabundo pela terra, vagando. Ele disse: não será assim, Deus disse. E ele se estabeleceu em Nod. Então você observa que ele não ficou vagante, como Deus mesmo disse que ia ficar. Mas por causa do sangue de Abel, que Abel amava seu irmão, clamando, mesmo ele morrendo, ele dizia: perdoa meu irmão. Até o fato de Abel levar gordura a mais, porque o animal já tinha gordura, mas ele levou gordura a mais, porque ele viu que o sacrifício do seu irmão estava imperfeito. Ele levou gordura para ver se Deus aceitava. Mas não adianta, quando a pessoa não está com o coração mudado, Deus não recebe. Por isso que Deus aceita um coração contrito e Você tem que pregar quebrantado. Não vamos saber passar esse certo tempo, né? É muito lindo. Estou disponível, irmão. Estou disponível, pode até encomendar a mensagem, irmão, porque a palavra de Deus é profunda. Ó, prega sobre a salvação, prega, Isso é verdade. que a palavra de Deus, irmãos, ela é viva. É viva. A gente não pode encomendar mensagem para massagear a ego das pessoas, né? Essas mensagens não podem ser encomendadas. Ó, vai, mas não fala disso, porque na minha igreja estão fazendo assim, Você não assim, pode dar palavra. e eu não quero. Vai dar uma dentada no irmão. Essas mensagens não, uma mensagem bíblica, cristocêntrica tem que ser ensinada. Está acontecendo isso. Nosso problema é esse. Então a mensagem tem que ser direcionada para essa área. Salvação, se vamos pegar salvação, evangelho, amor, é isso, irmão. A gente se preocupa com pequenas coisas, mas a gente esquece de viver a essencial, que é o evangelho, é o amor, amar, ser um verdadeiro cristão, né? Ou crente, irmão. Porque crente e cristão, bom, não existe essa de crente, o diabo o problema é dele se ele é. Jesus mandou, Jesus falou para... Frase aí você destruiu. Jesus falou: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Não, crente. Lucas coloca lá: a mãe de Timóteo é crente. Crente, até para falar para cristão, quando fala de cristão, a gente está falando do quê? Evangélicos e católicos também são cristãos. E até espírita, segundo algum evangelho lá que prega lá, também são cristãos. Creem em Cristo. São cristãos. Agora a crente está mais ligado ao pentecostalismo. Os termos, se for analisar os termos ultimamente. Mas irmãos, vocês são só nomenclaturas. Deus não vai por essa nomenclatura. Até porque cristão, sabia que a palavra cristão lá em Antioquia não foi elogio, foi pejorativo. É como uma coisa que dizer: você é um crentinho.
pastorzinho, que chamava antigamente, né? É pejorativo, fala cristãos. Eles tomaram para si como honra serem comparados a Cristo, porque cristão quer dizer pequeno Cristo, ou semelhante a Cristo. Eles tomaram aquele pejorativo como honra, mas para o povo era um pejorativo. Era um pejorativo, os cristãos. Entendeu? Então não era um elogio para eles, era uma perseguição. Os do caminho. Não era elogiando, porque eles seguiam um caminho. É porque eles seguiam um caminho paralelo, segundo os judeus, né? Caminho paralelo. Quer dizer, Eu entendo que cristão é o que segue Cristo. Independente de católico. Sim. Às vezes o crente ele não segue Cristo. cristão é um termo mais abrangente. Aquele que realmente segue Cristo, aquele que verdadeiramente foi. Eu sempre entendi assim. Mas você vai ouvir a frase de muitos dizendo, não, quando até fala crente não, é cristão. Porque crente até o diabo é. Já ouviu alguns falarem assim, não viu? Então, é igual aquela questão dos filhos lá. São nomenclaturas, irmão. São nomenclaturas que as pessoas colocam. Então, nós temos que ser do Evangelho, irmãos. Novidade de vida. Viver a nova criatura. Aí sim, criatura criada em Cristo. Qual que é o horário, irmão, que eu estou perdido? 9? Então só vamos ver o resultado, porque depois a gente vai vir com outro tema. É bem aqui que eu queria chegar. Resultados do Calvário. Perdão das transgressões dos pecados. Então ele levou, irmãos, a morte de Cristo é o caminhão, é como um caminhão que leva todos os problemas. Todos os problemas da humanidade, todo o pecado, a escravidão do pecado. E a ressurreição é a garantia que esse caminhão não volta mais. Esse caminhão não volta mais. Você está livre dessa escravidão do pecado. Não tem volta. Você já foi salvo. Aí entra o passado. Você já foi salvo. Você é salvo. Você pode ver, tem texto que vai dizer assim, ó, que você foi salvo. Cristo já te salvou. Você é salvo. Mas nós no presente estamos em constantes tribulações. Então nós estamos sendo salvos. Então não precisa. Então a salvação implica no passado, nós já foi quitado a dívida. Ela implica no presente, estamos sendo. Porque isso daí sim, aqui o problema é que Calvino pegou só do passado, ele esqueceu do presente. Ele pegou uma vez salvo, sempre salvo. Passado, exato, uma vez salvo, foi quitado a dívida. Agora ele esqueceu do presente, que nós estamos em processo de salvação. E Hebreus fala que aquele que permanecer em Cristo até o fim. Não terminou ainda? Então não, a batalha continua. Aquele que vencer, o próprio Jesus disse, aquele que vencer, porque vai ter alguém que vai perder. Mas os calvinistas vão dizer que esses eram os não eleitos. E chegou o cume do ridículo, dentro do calvinismo, chegou a dizer que Deus dá para alguns uma graça desvanecente, ou seja, ele dá um petit gâteauzinho, só para ele sentir o sabor do que é salvação, mas depois joga fora. Olha só, você não é um Deus amoroso na minha concepção. E eles caem no fatalismo, que alguns Deus salvou, e esses estão salvos, e os outros, não importa o que faça, jamais serão salvos. Então, é problema essa visão calvinista, né? Visão calvinista é um problema. Visão arminiana tem problema também. Por isso que nós temos que ser cristocêntrico. Porque Jesus veio muito antes de Calvino e de Armínio. Não sei por que as pessoas gostam de brigar por conceitos humanos, irmão. Fica com o conceito de Cristo, mas para eles, como eles são sofistas, né? Sofistas, vendedores de livros, né? Porque se eles falarem que só Jesus basta, irmão, eles vão ter que rasgar todos os livros que eles escreveram. Todas as teses que eles escreveram, eles vão ter que rasgar, vão ter que fechar as instituições. Porque se falar que só Jesus basta, calvinismo acabou, arminianismo acabou, aí fecha todas as instituições que são confessionais nessa linha. Pode fechar. Não, rasga o livro, eles não ganham mais dinheiro, eles perdem o doutorado, perdem o mestrado. Por quê? Porque eles deixaram de ir para a Bíblia e começaram a trabalhar lógica racional. Esquece da palavra, que a palavra é revelada, irmão. Pode ter gente pode ter pessoas letradas ao extremo, mas revelação não é dada a letrado simplesmente. Pode ser dado também, mas é dado também aos simples, aos humildes, aos pequenos. Certo? Então teologia é uma ferramenta, é um caminho, uma ferramenta que você usa. Ela não é o todo. A palavra é a plenitude, né?
tem tudo o que precisamos. Livramento do domínio do pecado. Então aí estamos sendo salvos. Olha lá, ó, perdoados, passado. Livramento do domínio do pecado e livramento da morte, ou seja, a morte como juízo de Deus. Então também seremos salvos. Seremos salvos do quê? Da ira de Deus que há de vir sobre os homens. Seremos salvos da morte eterna que afastará os ímpios eternamente de Deus. Então a salvação ela implica no passado, presente e futuro. Certo, irmãos? Aqui ele coloca a morte espiritual como morte eterna. Então é um equívoco aqui no livro. Morte espiritual é aquilo que nós aprendemos, quando o Espírito Santo afasta-se do homem. Morte espiritual. A Bíblia chama de morte eterna, afastado de Deus, segunda morte. Ele não chama de morte espiritual. Ela fala segunda morte. E esta é a segunda morte, quando eles foram lançados no lago de fogo. Então não é morte espiritual ali. Morte espiritual, morrer no espírito. Tá? E a gente pode dizer também que a salvação ocorre nessas três áreas. Ela ocorreu no espírito, e o do espírito fala do passado, fomos perdoados. Ela está acontecendo na nossa alma, presente, porque você acerta o tempo todo, você erra, né? Então você está em processo, está sendo salvo. E no corpo futuramente, quando Ele nos glorificará. Então Deus nos salvou no espírito, na alma e no corpo. Então é o homem todo que nós vamos ver ali, né? Teleios, né? O homem completo, né? Telos. Vamos pro café? Não dá vontade de parar, né? Mas temos que parar. Todos têm folhinha aí? Amém? Vamos seguir aqui. Eu geralmente gosto de escrever, mas eu trouxe aqui para remir o tempo, né? E essa pesquisa fui eu que fiz, irmão. Então, esses componentes da salvação, alguns estarão aqui no livro, outros não. Certo? Então, não estou falando que esses componentes eu criei, não é isso. Isso aí foi o desenvolvimento da história da teologia a respeito da soteriologia, da salvação. Certo? Foi analisado esses conceitos. Mas todas as referências que está ali, eu que pesquisei, eu que busquei. Não busquei em Google nada, fui para a Bíblia e analisei. Pode ter bem mais. Então, com certeza tem mais referências. Mas essa é o que estava dentro do meu coração e eu transcrevi para o papel para ensinar os jovens que pediram para saber, ali da igreja aqui da Jardim Iguaçu, eles queriam saber sobre a salvação e eu preparei. Vou acho que umas 2 horas, só para procurar essas referências na Bíblia. Eu poderia usar o Google, é mais rápido, né? Mas eu gosto de ter o hábito de folhear aqui, buscar o caminho. Eu anotei aqui, irmãos, no culto que eu estava, no culto dá aqueles insights, né? O Espírito Santo move, aí a gente tem que anotar. Eu anotei aqui de versículos que eu conheço sobre a perfeição. Tem mais, eu já vi que tem mais que eu vou ter que buscar. Eu marquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 referências, textos que eu conheço. Agora, se eu for pesquisar, vai ter muito mais, porque esses textos, para eu conhecer esse texto, não foi da noite para o dia. Esses textos foram surgindo, levou uns 2 anos que foram surgindo após leitura, que saltam aos olhos às vezes. Aí eu fazia uma maneira de guardar, né, de memorizar. Essas anotações, assim. A maioria eu não escrevo, tá tudo dentro de mim. Por quê? Eu estou aprendendo agora sobre aprender a aprender. Aprender a aprender, coisa que nós não aprendemos, né? Qual que é a memória mais antiga que você tem na tua vida? De criança lá. Qual que é a memória que você lembra? Um fato, um evento? Ou na adolescência? Eu lembro, 5 anos. O que você lembra? Eu lembro que eu joguei a botina fora, porque minha mãe casou e não levou no casamento. Olha, com 5 anos ele jogou a botina fora e a mãe não, porque a mãe não levou. É que a mãe dele ficou, o pai dele morreu quando ele tinha 4 meses. Aí você jogou a botina. E aí depois de 5 anos ela casou, daí só que ela não levou ele. Ele ainda jogou tudo lá. Vai, jogou a botina. Não foi convidado para essa vida. A tua idade atualmente? Eu tenho 64? 74 anos. Ó, praticamente 70 anos. Vai fazer ano que vem, não é esse ano 75? Ano que vem? 70 anos ele tem uma lembrança guardada. O que isso nos mostra? Que quando eu guardo, eu memorizo, não é decoreba, quando eu memorizo, essa lembrança eu nunca mais perco.
70 anos, não era para ele ter perdido? Então o que nós temos que fazer com a palavra ou com o estudo? A gente tem que analisar com atenção, prestar atenção, fazer uma leitura atenta. Como nós estávamos dizendo aí, né? Que naquele vídeo que vocês viram do Jesus Copras, conhecer o português, né? Conhecer as palavras, analisar com atenção. Depois você faz o processo de assimilação. Tudo que eu estou ensinando aqui, ó, está em vídeo gravado. Depois vocês analisam com o tempo e fazem esse processo de validação. Você vai guardar. Você pega esse aqui, ó, tudo que nós estamos falando. Se você não fizer essa validação para a tua vida, que pode ser usado na PNL para validação, mas pode ser falado como assimilação. Se você não fizer isso, você vai crescer no máximo 24 horas, algumas semanas. Porque nós temos a memória de curta duração, essa memória dura 3 segundos apenas. São coisas que a gente vê e já esquece. Aí a memória intermediária, quando você vai fazer a validação, ela dura 3 semanas. E se você validou aquilo que você viu, aquilo que você estudou, uma situação que aconteceu, ela vai durar para sempre essa memória. Não é só 70 anos. Vai durar para sempre, nunca vai esquecer. Porque foi validado. E hoje, estão ensinando, antigamente ensinavam que o cérebro só aprendia algumas coisas. Hoje, a neurociência avançou e observou que o homem pode aprender 7 coisas diferentes ao mesmo tempo. 7 coisas diferentes. E essa capacidade pode ser aumentada ainda. Isso se chama mindset. Estamos falando muito hoje de mindset, que é o que? Aprender, desaprender e reaprender. Então nós temos que viver nesse processo. Agora, se você é daqueles, né, que até eu li sobre isso hoje, que tem a síndrome, acho que é da Gabriela, que estava lá, não sei por que Gabriela, né? A síndrome da Gabriela, eu aprendi assim e assim que eu vou morrer com esse conceito. Eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, é? Não sei. Eu li lá. Caiu. Ah, é? Então agora que eu aprendi isso. Eu li lá. Eu não sabia, eu ia buscar. Não tem problema. Irmãos, minha memória não está muito ruim. vocês ouvem música do mundo? Vocês ouvem música do mundo? Vocês ouvem? Ninguém ouve música do mundo aqui? Mas não é música. Então você ouve música da onde, se você não ouve música do mundo? É de Marcos? De Júpiter? Irmãos, tem músicas do mundo mais cristã do que algumas que estão cantando aí. A minha filha era. Porque tem música pentecostal que dizia: pega aquela serpente e joga lá longe, falando das pessoas. Pega aquela serpente que não me deixa pregar. Eles estão cantando assim, ó, chamando os crentes de serpente, ó. A minha filha ela fala assim: pai, eu gosto até de música sertaneja. Como que você faz, né? Como que você faz para se liberar dessas músicas, né? Você foca em outra coisa. Porque às vezes é música chiclete que chamam. Mas o que você fazer para você, se não adiantar? Coloca uma música clássica lá. Música clássica desperta, né? A fase de um relaxamento, de um pensamento. E outra coisa que eu tô aprendendo é que a gente tem 2 modos de pensamento, de aprendizagem, que é o aprendizado focado e o aprendizado difuso, né? A gente não aprende só quando está focado ali, ó, vendo, ouvindo, aqui vocês estão focados. Mas você aprende quando você está lá dirigindo, que a tua mente viaja, né? Aquele viajar que a mente voa, às vezes, tá? Aí vem uns insights, às vezes eu estou assim, sentado, aprendendo, ouvindo, a pessoa fala um negócio lá, aí estala aqui. Mas quem falou isso? Será que está na Bíblia? Aí eu vou procurar. E muitas vezes quando dá esse estalo, não é porque não está na Bíblia. Realmente, são frases que nós estamos acostumados a ouvir. Mas dá aquele estralo, como a gente está vendo Bíblia direto, isso não está na Bíblia. Isso foi coisa que criaram, pregadores criaram, interpretações errôneas. Então nós temos que aprender a aprender. Quando você valida o conhecimento, como que eu faço para validar? Eu tenho que visualizar aquilo que eu estou aprendendo, eu tenho que visualizar, eu tenho que fazer conexão com a minha vida. Tem que fazer, e quando a gente fala da palavra, muito mais, né? Que a gente tem que praticar, a gente sempre fala isso, né? Que temos que praticar, a gente tem que fazer conexão. Aí você nunca mais esquece. Aí ela vai para o teu inconsciente, quando você precisar daquela informação, ela te dá.
Nós temos bilhões, acredita-se hoje que nós temos mais neurônios na cabeça do que no cérebro do que nas estrelas no céu. São mais de 100 bilhões de neurônios que nós temos. E esses neurônios criam conexões. Estão criando, surgiu o conceito de plasticidade, que a cada dia você aprende algo novo. Você não é o mesmo homem de ontem, você não é a mesma mulher de hoje, de ontem. A cada dia você aprende diferente. E você tem que estimular isso, até para o alemão não pegar também, né? O Alzheimer, né? Então, aprender de formas diferentes, percorrer caminhos diferentes, aprender algo novo. Algo que você nunca quis, nunca se identificou, nunca pensou. Aprenda. O Alzheimer, né? Aprenda algo novo, estimule o teu cérebro, porque o cérebro atrofia. Os neurônios podem... Só existem 2 problemas de memória mesmo, o Alzheimer e a amnésia, só isso, o resto é preguiça. O resto é preguiça. Então, aprenda, desenvolva, e detalhe, não existe esse conceito que o cérebro envelhece, o cérebro é a única coisa que não envelhece. Quanto mais velho você não fica limitado, a não ser que tenha esses problemas de Alzheimer, né? Mas quanto mais idade você tiver, você continua produzindo neurônios se você fizer essas novas conexões. Aí, se você contextualizar essas conexões, conhecimentos antigos com novos, eles vão fazendo caminhos, percorrendo, que são aqueles flashzinhos que às vezes você vê um cérebro com uns flashzinhos, né, circulando, são neurônios, né, que estão sendo ativados e reativados. E por que você não é o mesmo homem? Porque aquele que foi ativado ontem e é ativado hoje, ele já aumentou de tamanho, de largura. É como se andasse nessa rua aqui hoje e amanhã a rua estivesse maior. Isso você não vai acontecer, né? Mas no teu cérebro acontece. Por que você está aprendendo muitas coisas novas? Porque você aprendeu de uma forma e hoje você está ouvindo que está completando, não está destruindo o conceito. Ele está no mesmo conceito, só que de forma diferente. Às vezes, nós temos conceito errôneo, como alguns já viram a palavra que já estranharam, porque essas palavras são associadas a linhas teológicas. Mas não, ela está na Bíblia. E vamos ver elas agora? Vê-las neste momento? Então a salvação, eu coloquei ali o resgate do homem e a base é Levítico 25 a 30. Esse eu tenho que ler rapidamente, irmãos. Depois vocês fazem análise, depois vocês validam o conhecimento. Vai em casa e... O capítulo 25 inteiro fala de resgate, né, de Levítico. Se quiser só ouvir, fique à vontade, porque está ali no papel. 25, lá, ó. Se teu irmão empobrecer e vender algo da sua propriedade, virá o seu parente mais próximo e o redimirá, resgatando o que foi vendido por seu irmão. 26. E se o homem não tiver um parente remidor, mas suas próprias mãos alcançarem os meios para resgate, então contará os anos desde a venda da propriedade e pagará ao comprador que resgatar até o jubileu, e tornará a sua propriedade. Mas se as tuas mãos não alcançarem o suficiente para resgatar a propriedade, esta permanecerá no poder daquele que comprou até o ano de jubileu. No ano do jubileu, o comprador sairá do seu poder e o vendedor voltará para a propriedade, né? O que significa isso? Vamos analisar. Quem que é o nosso irmão que empobreceu e vendeu a sua propriedade? Quem que é o nosso irmão? Na história da humanidade, do pecado, da salvação. Semelhante a nós. Adão empobreceu, porque ele pecou, ficou pobre. Aí ele vendeu sua propriedade para Satanás. Por isso que Satanás disse para Cristo, ó, se prostrado me adorares, todo esse reino, essa glória eu te dou, porque tu sabes que a mim foi me dado. Ele diz assim, Jesus não disse para ele, você é um mentiroso, sai daqui, não. Jesus disse, só a Deus adorarás. Mas Jesus não chamou ele de mentiroso. Então quer dizer que aquele reino era dele mesmo. Quem que deu? Deus não deu. Quem que deu? Adão vendeu o reino. A autoridade que Adão tinha, céu, terra, mar, as 3 autoridades, né, que Adão tinha, ele vendeu. E ficou pobre. Aí 3 era a forma de resgate. O homem, vou começar ao contrário. O homem por si só alcançar o resgate. Ou seja, na realidade, aqui o que teria que acontecer? Digamos que ficou 25 anos, a propriedade, daí ele restabeleceu. Ele teria que contar esses 25 anos e somar a quantidade desses 25 anos da propriedade e pagar para o comprador, daí a propriedade voltava para ele. Então é um preço altíssimo.
ele tinha que pagar. Então, quem conseguisse resgatar pela sua própria mão era o que? Era uma glória, né? Mas o homem diante de Deus não conseguiria resgatar a si mesmo, porque ele não tem condição de pagar o preço pelo seu resgate. Ele não tem. Então quando a gente fala paga o preço, não é preço que a gente paga, porque o preço só quem pagou foi Cristo, né? A gente usa esse termo como um eufemismo, talvez, né? Para dizer se esforça, né? Para dizer ora, lê a Bíblia, jejua, mas preço mesmo, porque a salvação é gratuita para nós, mas não foi de graça para Cristo, né? Custou vida. Então o homem, nenhum homem teve a condição de pagar o resgate pela sua salvação. Nenhum homem. Aí Pelágio talvez falhou nisso, que calvinistas acusam arminianos de serem pelagiano, acho que é assim que fala, algo assim. Que Pelágio criou uma teoria que o homem pode sim viver uma vida justa. Só que depois ele mesmo analisou que isso é uma teoria, que na prática ninguém viveu essa vida justa, só Cristo. Aí ele foi muito criticado por Agostinho. Então é impossível o homem resgatar a si mesmo, você concorda comigo? Sim. Outra forma é esperar o jubileu para que a propriedade voltasse. No âmbito de salvação, o que significa isso? Significa, o ano do jubileu fala do milênio, do reino milenar de Cristo. Fala da plenitude dos tempos, 50 anos de plenitude, quando todas as dívidas eram perdoadas. Então ia morrer muita gente e muita gente ia para o inferno, se acontecesse isso. Precisava acontecer algo diferente. O que foi esse algo diferente? Que era uma das possibilidades. Um parente remidor, um parente próximo, remir. Boaz lá, lembra de Boaz? Remir, restaurar, lei do levirato entra aí, né? Que ele remiu, restituiu. Tanto é que o filho não fica para Ruth, fica para Noemi. Pode ver no texto lá. Fica para Noemi. Por quê? Foi restaurado o nome dos seus filhos, né? Ela foi resgatada, né? Teve todo o direito. Não vamos entrar no contexto do levirato ali, que era para dar descendência, mas vamos ficar na salvação. Então o parente remidor, o que ele fazia, o parente remidor? Ele ia lá e pagava o preço. Isso tudo era feito diante de juízo. E era feita uma escritura. Tinha escritura, porque a venda da propriedade tinha que ser feita diante do juiz. Tinha escritura, a escritura era selada com 7 selos, e ficava de posse do juiz, esse livro selado. Aí só voltava a escritura para o dono depois do preço pago, das 3 formas ali. Ou 50 anos, ou ele conseguir pagar, ou o parente próximo. Então o parente próximo, quem que é o nosso parente próximo que pagou? O parente próximo de Adão. Que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão. Jesus veio como parente remidor e remiu, pagou o preço de sangue. Você pode ver que quando Jesus chega no céu, ele não é dado o livro para ele. Ele tomou o livro. E uma do choro de João era isso, né? Porque ninguém era digno nem de ver, quem dirá tomar. Porque era um preço muito alto para pegar aquele livro. Agora Jesus teve a condição, porque ele pagou o preço. Ele foi lá diante do Pai. O livro tem quantos selos? 7 selos. Aqui a tipologia. Daí tem um detalhe. Às vezes o poceiro, ele não queria sair da propriedade. Ele ficava, ele dizia, eu não saio daqui. Você pode ter pago o preço, mas eu não saio daqui. Satanás não quer deixar essa propriedade, a posse da propriedade. Aí o que acontece? O parente remidor se transforma no parente vingador. Porque como ele tem a escritura, é ele que é o dono, ele que tem a autoridade. E como que ele vai tirar a pessoa de lá? Na base de juízos. E quando é desatado os selos, são juízos que são lançados contra o poceiro, para que o poceiro saia da terra, saia desse domínio, e ela volte para o homem novamente. Ela volte, ela retorne. Então olha o texto, talvez você nunca imaginou nesse texto, né? Que esse texto é salvífico. Tão grande a salvação. E Paulo está embasado tudo nisso quando ele diz lá o escrito legal. O que é um escrito legal? Uma escritura. Escrito legal contra nós. E é por isso que a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro, o parente remidor.
mas ele também é leão, parente vingador. Cordeiro ele é para a igreja, vingador ele é para o inimigo. Por isso que João está no céu representando a igreja, e quando o ancião fala, João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá. João virou, ele disse, eis que viu um cordeiro. João não viu o leão. Ô ancião, você mentiu para mim? Cadê o leão? Não, eu sou um ancião sério, rapaz. Estou vendo um leão. Não, mas eu estou vendo o cordeiro. E acaba o livro do Apocalipse e João não vê o leão. João só vê o cordeiro. Porque para a igreja, Jesus nunca será leão. Para a igreja, ele sempre será o cordeiro. Aleluia. Agora, para os inimigos, ele vem como leão, ele não vem como cordeiro. Para o inimigo, ele vem como vingador e não como remidor. Então, vingador. E um dos selos, o primeiro selo, é a permissão do inimigo reinar. E foi dado permissão para ele sair vencedor, anticristo reinar. Do primeiro selo até o segundo selo tem 3 anos e meio, porque é a falsa paz. O segundo selo já vem o cavaleiro negro lá com guerra, né? Não sei se é negro, mas acho que é, com a guerra. Porque daí acaba a falsa paz, vem o período de guerra. Aí os outros 6, do segundo até o sétimo, todos são abertos na segunda parte da grande tribulação. Então é o único selo que tem maior espaço de tempo entre o primeiro e o segundo. Selos, 6 selos, 7 trombetas, 7 taças, tudo no final dos 3 anos e meio. Não no primeiro os 3 anos e meio, certo? Levítico, né? Salvífico e escatológico, né? Aí tem mais um detalhe aqui, ó. Não sei se vocês vão suportar. Olha lá, 25:47. 25:47. Se o estrangeiro e peregrino que vive no meio de vós enriquecer, e um de teus irmãos que está com ele empobrecer, e se vender ao dito estrangeiro, ou alguém da sua família, terá direito de resgate. Isso aqui é a pessoa, né? Espera aí, não é esse texto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É o próprio 31, não é que lá é da pessoa se vender como escravo. Que é o caso nosso, que nós ficamos escravizados pelo pecado, mas Cristo nos libertou, porque também terá direito de resgate, estava lá, né? Agora o 31. 25:31. Mas as casas da aldeia sem muros serão consideradas como campos da terra, poderão ser gatadas, Deixa eu ver aqui. Lá umas... Eu perdi o texto aqui. Não é o 32? Não. Nós tocando a cidade dos levitas? Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já acho. Deixa eu ver aqui. Eu não vou encontrar aqui, irmãos. Mas depois vocês dão uma analisada lá. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui mesmo. É eu que me perco. Levítico 25:29. E quando um irmão vender a sua casa de moradia em uma cidade murada, então o que ele está falando? Está falando de uma casa em uma cidade murada, né? Olha lá. Cidade murada. Olha lá. Terá 1 ano a partir da data da venda para resgatá-la. Durante 1 ano inteiro terá o direito de resgate. Mas se durante esse ano a propriedade não for resgatada, a casa estiver na cidade murada, será dada para sempre como propriedade daquele que a comprou por suas gerações e não liberada no ano do jubileu. O que é essa casa dentro da cidade murada? Cidade murada é nosso corpo. A casa é nossa alma. Então isso aqui tinha 1 ano, né? Para ser resgatado. Esse um ano fala do tempo da graça. Tempo da graça. Que esse 1 ano é o tempo também de vida. Se o homem não for resgatado enquanto a vida, o que acontece? A casa fica para sempre com o comprador. Quem que é o comprador que nós aprendemos aqui? Vai vir o milênio, que é o jubileu, vai vir o fim do tempo, mas ela ficará em perpetuidade.
com Ele. Ou seja, se você não aproveitar o tempo de vida para se entregar a Cristo, não aproveitar essa graça que Ele oferece de 1 ano, esse 1 ano é o tempo de benevolência de Deus, que é esse período que nós vivemos, que é o tempo de vida que Ele nos dá para nós nos arrepender e se entregar a Ele. Se nós não fizermos isso, o texto diz ali, ó, ficará para sempre com o comprador. Ou seja, aquele que não se entrega a Cristo estará em juízo. É bíblico, né? Você vê que está lá em Levítico já. Isso daí. Então é importante nós pregarmos o Evangelho, né? Vamos continuar aqui. Tem a parte boa, mas tem a exortação. Tem a admoestação. Então, presciência. O que é presciência? Depois se conferem, porque não dá para nós analisarmos, né? Por isso que eu procurei colocar o máximo de referência. Presciência, Deus já sabia que o homem ia cair, então na sua presciência, que é a capacidade de saber antes de acontecer, Ele projetou o plano de salvação para o homem. Ele projetou para que o homem se salve. Irmão, isso aqui não está 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas isso não acontece nessa ordem. As primeiras ali tiveram uma ordem primária, mas as outras, que eu já vou mostrar para vocês, acontecem instantaneamente muitas. Então não tem essa é a primeira, essa é a segunda. Essa presciência aconteceu na eternidade. E Pedro fala, certo? Pela presciência Ele nos elegeu. Então, eleição. Qual que é o conceito bíblico de eleição? Eleição. Isso aqui, irmãos, isso aqui detona o argumento calvinista, detona o argumento arminiano, qualquer argumento, porque esse aqui é a Bíblia. E Bíblia é maior do que qualquer argumento. Pode ser o maior teólogo que for. Bíblia é maior que a opinião dele. Então, eleição, ela envolve 5 pontos que esqueceram. Está em Romanos. Essa referência tem aí, em algum ponto tem aí, 8, 29 a 30, a eleição. Depois eu comento esse versículo, mas vamos continuar aqui. Predestinação, quem foram os predestinados? O problema do calvinismo é aqui, que eles entendem a predestinação como uns para a salvação e outros, mas já está dizendo predestinação, não é destinação, é um predestino. E todos foram predestinados para uma coisa, mas não é para a salvação. Ela é componente da salvação, mas não é para a salvação. Está escrito, infelizmente, por causa dos conceitos humanos, eles deixam de ler a palavra na sua simplicidade. Está lá, ó, porque Paulo fala de predestinação, ele não explica muito. Pedro fala de predestinação, nem dá conceito. Pedro só tentou se assemelhar a Paulo um pouquinho, porque ele vai escrever na segunda. Na primeira ele não fala nada disso. Na segunda ele vai, porque Silas vai se juntar a ele, né? Que é o Silvano chamado. Daí Silas vai ensinar Pedro muitas coisas. Por isso que ele vai dizer lá, tem coisas que Paulo escreveu que a sabedoria que Deus deu a ele, porque muitos distorcem. Porque Silas ensinou a ideia que Paulo, o evangelho que Paulo ensinava para Pedro. E Pedro andou com Jesus e não aprendeu. Veja bem, não adianta estar na igreja, irmão. Não adianta ter tantos anos de crente. Tem que aprender o verdadeiro evangelho. Predestinação, Paulo coloca lá no 8, 28, 29. Predestinados para serem semelhantes ao Filho, a imagem do Filho. Fomos predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Se você viver uma vida, como Paulo disse, imitando a Cristo, ou seja, semelhante a Cristo, o que aconteceu com Cristo? Ele foi assunto ao céu glorificado? Ou não? Vai acontecer com você. Se você viver semelhante a Ele, o mesmo que aconteceu com você vai acontecer com Ele. É uma aconteceu com Ele, acontecer com você. Por quê? Paulo João diz, não sabemos o que vai acontecer, mas o certo é que como Ele é, seremos. Pronto. Não sabemos como acontecerá, mas como Ele é, nós. Está aqui, ó. Porque o que dantes conheceu, chamou, também predestinou para serem semelhantes. Quem que são esses que ele conheceu de antemão? Que é a presciência, isso é presciência, conhecer antes, de antemão, presciência. Toda a humanidade, porque toda a humanidade estava caída, por isso que Paulo vai falar, ó, em Adão todos estão caídos, em Cristo todos estão restaurados. Em Adão estão no pecado, em Cristo estão livres do pecado. Em Adão estamos na natureza caída, em Cristo estamos com a natureza restaurada.
Em Adão, nós estamos na natureza, nós somos naturais. Em Cristo, nós somos espirituais. Então, eram representantes, não eram simples homens, eram representantes. Adão era representante de toda a humanidade. Aproveitando o gancho de Adão e Eva comeu, nada aconteceu. Adão comeu, perceberam que estavam nus. Você viu que não, quando Adão come, é que desvanece aquela luz? Por quê? Adão era o representante de toda a humanidade, não simplesmente dele. Era representante. Então toda a humanidade está caída em Adão. Agora em Cristo, todas estão restauradas. Nós estamos restaurados. Amém? Então a predestinação é para isso, não é para dizer, você é salvo. Até porque é uma predestinação, precisa de outras coisas, não é sozinha. Então, o problema... Toda a humanidade está predestinada. Toda a humanidade. Toda a humanidade está predestinada a entrar na arca que é Cristo, né? A arca é exemplo. Quem está dentro da arca está salvo. E a arca é Cristo. Eu vi uma imagem bem interessante, que a Noé por aqui, com a água por aqui, e a lesminha indo, né? E dizendo lá, enquanto todos não entrarem, não fecha a porta. Então, isso é o evangelho. Enquanto todos que o Senhor quiser salvar não entrarem, não fecha a porta. Não adianta eu querer fechar a porta. Não adianta eu querer que ele feche a porta antes. Enquanto todos não entrarem, não fecha a porta. Outra questão. Eu não sou nem arminiano nem calvinista. Eu sou rabequiano. Quem estiver dentro da casa com a fita vermelha, com o sangue, está protegido. Quem estiver fora, pode estar do lado ali da casa, pode estar pertinho, mas não está dentro. Pode ser gostar dos evangélicos, né? Mas não está dentro. Então tem que estar dentro da casa, protegido pela fita vermelha, fala do sangue, né? Carmesim, é Cristo. Então se você estiver dentro da casa, nessa tua casa, se tiver a marca do sangue, você está salvo, irmão. Não tem burocracia. Burocracia é o homem que cria. Não tem, é tranquilo. A Bíblia é isso. Jesus diz, quem vem a mim tem vida, quem crê em mim tem vida, e pronto, crê e pronto. Mas os homens querem que a gente faça isso, faça aquilo, faça estripulia para poder alcançar a salvação. Tudo invencionice. Irmãos, aqui que está o segredo. Então nós temos aqui, ó, já vou colocar junto, vou usar junto. Aqui, ó, o 29. Porque o que Dantes conhece, a eleição envolve o quê? Dantes conheceu. Irmãos, talvez eu passe um pouquinho do hora aí. Só um minutinho, nem sei que horas são. O senhor mora longe, hein? O que que é? Eu não me importo. Eu fico até meia-noite, se for preciso com vocês. Eu fico mesmo. Semana que vem é prova, hein? Aí, ó. Pegou pesado. Dantes conheceu presciência. Conhecimento prévio. Não, meu, que eu gosto disso aqui, mano. Isso aqui eu vi. Mas eu entendo que a minha esposa acorda 5 horas para vir trabalhar para Paranaguá aqui, ó. 5 horas a gente tem que estar de pé de novo. Olha lá, ó. Dantes conheceu, presciência. Tá certo? Está no 29 lá, ó. E aos que conheceu, ao que ele conheceu toda a humanidade. Porque a Bíblia fala que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Ele também o quê? Predestinou. Ele deu um predestino. Se você seguir, está salvo. Agora se você não seguir, se não permanecer em Cristo, não ser semelhante, para serem semelhante à imagem do seu Filho, ou seja, viver como Cristo, para que ele seja primogênito dentre muitos irmãos, porque a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então olha só que interessante a graça, irmãos, ele nos torna semelhante a Cristo. A graça é fenomenal, né? Lá, e aos que predestinou, ele também chamou. E aqui que está o segredo. Faltou aqui, chamou. Que é aqui, ó, tá no que eu passei para vocês. Chamamento, 4. Chamamento. Ele chama todos para a salvação. Agora, quantos vão responder positivamente? Aí é que está a diferença. Porque tem homem que é duro do coração e não vai. Aí vai depender, a salvação vai depender de como eu respondo. Porque esse arrependimento e fé é as únicas coisas que tem contribuição. Parte de Deus também, porque o amor parte dele para nós, não de nós para ele. Mas ele tem cooperação. Deus disse, construa o tabernáculo.
mas tragam os materiais. Eu não vou dar os materiais para vocês. Viu? Tem coisas na salvação, no reino, que o homem trabalha em cooperação. Deus determina assim. Então, arrependimento é o primeiro vestígio de fé. E a fé é a seguinte: sempre arrependimento e fé estarão juntos. Pedro disse, quando eles perguntaram, o que faremos? Arrependei-vos e creiam, sejam batizados. Ser batizado, que eu vou explicar do batismo, o ser batizado é fé. Primeiros rudimentos da salvação: arrependimento da obra morta, Hebreus 6:1, e fé em Deus. Então, arrependimento e fé é a única cooperação, porque não é 100%. Porque se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não nos arrependemos, né? Se nós não ouvirmos a palavra, a nossa fé não aumenta. Então não é humanístico esse arrependimento e fé. E é aí que os arminianos são pegos, porque os arminianos são julgados pelos calvinistas de antropocêntrico, colocando o homem superior, excluindo a soberania de Deus. Por isso que é ruim ficar nos polos, né? Se fica num polo, não tem como agradar dois senhores. Então, por isso que a gente tem que ficar no equilíbrio da Bíblia, da palavra, porque ela é plena, irmãos. Ela não depende de Calvino, de Armínio, de Agostinho, de André, de João, de Pedro. Ela é plena. Amém? Amém. E o Espírito Santo que está em você, ele te revela, ele te inspira, ele te ilumina. Pode ter certeza. Às vezes precisa de uma ajuda, né? Precisa de uma ajuda, de um professor, de uma palavra, de uma pregação, de um ensino. Mas o Espírito Santo, ele fala com você. Depois disso, acontecem coisas que são instantâneas, que é a regeneração, renovação, santificação, justificação, adoção. São instantâneas, são obras instantâneas, tá certo? Você pega a referência. Vou seguir no 30 aqui, ó. Ao que predestinou, chamou, e aos que chamou, este justificou. Aqui está outro segredo. Por quê? Se a justificação estivesse antes da predestinação, aí os calvinistas estavam certos. Por quê? Já estavam declarados justos, agora são predestinados. Se isso aqui viesse antes, aí eles estavam corretos. Mas como não vem, aí, porque depende do que, ó, eu responder aqui com arrependimento e se eu responder a esse chamado com arrependimento e fé, eu vou ser declarado justo. Certo? Daí o que vai acontecer na minha vida? A regeneração quer dizer uma mudança radical para melhor. Mudança radical, essa literalmente, renovação, mesma coisa. Uma mudança radical para melhor. Vai acontecer a santificação, que é uma obra, não é processo, como eu já expliquei para vocês. Jesus orou assim, ó: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra. Se nós tivéssemos que nos santificar, eles diriam assim, ó: Pai, ajuda eles a se santificarem na tua verdade. Então, é incorreto isso aí. Irmão, se santifique, porque na lei tinha como. Você dava prata, dava cordeiro, você era santificado. Na graça, nós somos santificados pelo Cordeiro de Deus. Daí ele diz, eu me santifico, para que eles sejam santificados. Daí Hebreus completa isso. Tanto que santifica, quanto que são santificados, são um. Por isso que nós somos irmãos, por isso semelhante, por isso que ele é primogênito, e nós somos irmãos dele. Justificado. Então, santificado. É errado esse negócio de santificação, é um processo. Errado, conceito errado da teologia. Por que é errado? Porque eles não leram a Bíblia. Porque a Bíblia fala, o mesmo, e sempre essa palavra está como um ato realizado. O mesmo Deus de paz vos santifique. Então é com ele, a santificação é com ele, não é comigo. Agora, por causa da santificação, eu tenho a condição de andar em santidade. Aí eles confundem o conceito. O que na verdade eles falam santificação é santidade. Porque eles estão falando de santificação como pureza, purificação, limpeza. Aí o nome de Deus está sujo. Porque a Bíblia fala assim, ó, Pai, santificado seja o teu nome. Então se santificação é pureza, limpeza, então quer dizer que Deus tem o nome sujo, a não ser asa. Então, santificado seja o seu nome, ou seja, uma oferta seja entregue a ti, porque ninguém poderia chegar a Deus sem oferta. E quem que é essa oferta? Que o próprio Cristo já estava ensinando, na oração do Pai Nosso. A oferta seria Ele, o nome dele precisava ser santificado, precisava de uma oferta, para que o reino viesse. Então, irmãos, é Bíblia. Aí ele diz lá, ó,
Paulo, quando ensina sobre a esposa e o esposo, ele faz alusão à igreja, ele diz assim, ó, que Jesus, pela palavra, santifica. Depois você lê Efésios 5, 22, 23, 24, 5, 6. Pela palavra ele santifica. Ele santifica. Então a palavra que ele vai usar para nos santificar. Mas se você ler Hebreus 10, 10, 10, 14, você vai ver que ele é a oferta. Está aqui, irmãos. Eu coloquei todas essas referências corretas já. Ó, 1 Coríntios 1, 2. E a igreja dos Coríntios, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Olha a diferença. Foram santificados, agora são chamados para ser santo, viver em santidade. 6,11 também vai falar disso, que ele santifica. Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, que honreis a vossa santificação. Como que eu honro a minha santificação? Andando em santidade. 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique. 5,25 a 27, está ali, ó, a esposa é santificada pela palavra. Hebreus 2,1, tanto que 2,11, tanto que santifica, e quantos são, tanto o que santifica, quanto os que são santificados são um, de sorte que ele não tem vergonha de chamar irmão. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria, vai e fala para os meus irmãos. Antes Jesus não chamou os discípulos de irmãos, agora ele diz, vai e fala para os meus irmãos, que eu vou para o meu pai, vosso pai. Ele diz, ó, é o mesmo pai, é meu, mas é de vocês. Meu Deus, mas é vosso Deus também. Agora não é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, agora é meu e teu também. Amém? É graça. Isso é graça. 10, 10, né? Que com uma oferta, ele santificou de uma vez por todas. E depois Pedro 1 e 2 fala da santificação do Espírito. Ora, o Espírito está impuro? Porque é o Espírito Santo que é usado nesse processo para santificar a nossa vida, através do sangue de Jesus. Amém? Dessa oferta paga. Então, irmãos, a gente tem que aprender os conceitos bíblicos. E eu coloquei várias, veja que essa tem mais referência. Porque a santificação é um ato realizado. Já aconteceu. E por causa da santificação que nós fomos justificados. A adoção, agora nós somos filhos. Por isso que ele diz... mesmo herdeiro, né? Herdeiro. Daí tem um outro aqui ó, ainda no 20, no 30 lá, ó. E aos que justificou, que é o último, ó. Glorificou. Então, qual desses itens está faltando para acontecer? Só glorificação, irmãos. Daí olha lá, eu coloquei Espírito, eu coloquei a referência. Aí você lê. Então, nosso espírito estava inativo, estava mortificado, não estávamos? Mortificado nos delitos e pecados. Agora o espírito vai ser Aperfeiçoado. E o espírito dos aperfeiçoados, espíritos aperfeiçoados, está lá em Hebreus. Então, está lá, e a igreja dos primogênitos arrolado escrito no céu, e aos espíritos aperfeiçoados. Quem que é essa igreja dos primogênitos? Os santos do Antigo Testamento. E quem que são os espíritos aperfeiçoados? Nós, que tivemos a habitação, o espírito humano, recebemos o espírito de santo, o espírito de Deus. Então foi aperfeiçoado porque o espírito veio habitar em nós. O nosso coração, ele é está aí no livrinho aí, na folha, certificado, é como se fosse o selo do Inmetro, sabe? Aquele selo que está garantido para estar com selo de garantia, e não é o que a Bíblia fala, que ele nos selou. Então é a garantia de que o nosso coração será igual ao coração de Deus. Isso está lá no texto lá que eu coloquei, 3,19, depois você lê a continuidade. E Deus não falou isso? Achei a Davi, que é segundo o meu coração. Vos darei pastores que sejam segundo o meu coração. Então, o nosso coração cada dia precisa ser certificado para andar conforme o coração de Deus. Se o meu coração não é certificado, ele se torna enganoso. Aí a Bíblia diz, né? Enganoso é o homem enganoso é o coração do... Está na hora de parar, quando eu estou trocando palavras, está na hora de parar. Mas com todas as coisas. Mas isso é do não salvo. Isso é de quem não tem o coração certificado. O nosso não é enganoso, não. Por quê? Ele foi certificado. Se você deixar ele ser certificado... Davi teve um momento que ele não deixou ser certificado o coração. Aí ele olhou para Betseba. Então, se nós não deixarmos o nosso coração ser certificado, a nossa alma
generada, mudança radical para melhor. A nossa mente transformada. É diariamente, né? Diariamente, transformada, tá ali, ó, o texto padrão 12:2, né, de Romanos, mas tem Efésios 4:23 que fala de renovada e transformada, e ela é transformada no que? Na mente de Cristo. Como que o homem tinha a mente antes de Cristo? A mente como de peixe, sabia disso? Tá lá em Abacuque, meu Deus, que oração, irmãos. Já começou, agora termina. Tô acabando. Irmãos, Abacuque, Deus fala ali, ó, 2:4. Deus fala assim, ó. Não é. Eu vou passar lá no grupo lá. Tornaria os homens, a vir a mim como peixes. Ou seja, olha ali, é o 1:14. E tornarias o homem como os peixes do mar, e como os répteis que não têm o que dirija, a todos pescam com anzol. Por isso que Jesus disse: ide, sejam pescadores de homens, porque a nossa mente é programada, a mente do homem caído é programada para quê? Jogou a isca, ele pega. Entendeu? Só amanhã, no Magazine Luiza. Não é só amanhã, tá o tempo todo esse preço. É só amanhã, só amanhã. Então jogou a isca, pegou. Esses dias lá o Candeias mandou lá, ganhe casal para ganhar tantos dias. Aí eu fui lá, eu caí na isca. Aí já foi 3 mil reais dessa diária, né? Daí eu assinei o plano, né? Mas eu quis, né? Eu analisei e quis. E já desfrutamos bastante, né? Mas é a isca, né? Ele não está dando de graça, ele quer pegar você pelo anzol. Então é por isso que Jesus falou: sede pescador. Coloca o teu nome que você vai ser sorteado, né? Aí você recebe a mensagem no WhatsApp: pô, eu ganhei. Vai lá, 3 conto. Então a mente do homem é assim. Irmãos, só o que falta é o que? O corpo glorificado. Veja que tudo isso já aconteceu, só falta o corpo. E o corpo, daí, se ele se juntar com a carne, você lembra, com a alma, você lembra o que pode acontecer, né? Aí é perigo, né? Então, irmãos, só falta um item para ser restaurado. Fique firme. Você já passou por todo esse processo. Aqui, ó. Só falta um item para garantir. Você já foi salvo, está sendo salvo a cada dia, só falta a glorificação. Fiquemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então Abacuque 1:14-15, cabeça de bagre mesmo, né? Mente de peixe. Olha, eu aprendi hoje, viu? Eu pensei que meu neurônio estava cansadinho. Alargou a neurônios hoje, é? Achava que tinha um que estava até mancando. Irmãos, Deus os abençoe, me perdoe alguma coisa.